Antes de mais nada, é com orgulho que a gente simboliza, está aqui simbolizando a assinatura desses aditivos, que foram fruto de muita mobilização e negociação, protagonizados pela FNP e demais entidades, como já foi falado. Sem dúvida, a gente valoriza essa cerimônia no aspecto da importância que tem esse diálogo com a administração. E aí, em nome da diretora Clarice, queria cumprimentar a todos os presentes, a presidente Magda e diretamente também ao governo federal, porque o que a gente discute aqui, obviamente, tem que chegar no ouvido do presidente, por assim dizer. Porque eu falo isso porque é muito importante a gente fazer essa assinatura aqui, mas, na nossa opinião, isso não é nenhum mistério, a gente poderia ter avançado muito mais na assinatura do acordo coletivo, celebrado no final do ano passado. E é por isso que a categoria ansiava. E esses aditivos que foram firmados agora reparam, na verdade, parcialmente, ou corrigem erros de redação que foram, que significam pontos importantes para a categoria offshore, para a categoria em geral, para os aposentados, também para os ativos que sangram hoje com o equacionamento da Petros. Isso não está resolvido. Óbvio que a assinatura da MS, por exemplo, da coparticipação de 40% da MS, tornava ainda mais crítica essa situação. Mas essa administração, assim como as anteriores, ainda não tiveram uma posição assertiva em relação a pagar a dívida com a Petrobras. O que os companheiros hoje em todo o país estão falando presidente Magda, presidente Lula, pague a dívida para Petros. E esse compromisso é que a gente quer dessa administração. Não, a gente não pode mais admitir enrolação, como foram vários meses de GT e agora uma nova comissão em Brasília. Isso tem que sair do papel, isso tem que virar efetivação do fim dos equacionamentos. A categoria anseia por outros problemas que a gente aqui, que já foi citado aqui pelo David, inclusive, que a gente tem que avançar na questão do plano de carreira, na questão agora, que a gente vai começar a discutir agora, só que tem que ter também uma perspectiva dessa direção, se vai haver uma resolução efetiva do problema do efetivo, que hoje os companheiros estão no TABG, no Litoral Paulista, estão entregando a brigada de incêndio, por exemplo. A gente hoje, isso aqui eu queria dar bastante peso nisso aqui, hoje a gente poderia e deveria estar assinando outros aditivos também, como, por exemplo, em relação ao teletrabalho. E, inclusive, eu gostaria de entregar aqui, mais uma vez, agora em mãos, em nome da diretora Clarice, um ofício que a gente já protocolou também, já enviou, em relação ao teletrabalho, que se firme um compromisso imediato que impeça qualquer aumento no dia do trabalho presencial para o conjunto dos empregados. Os gestores que estão aqui, que foram impactados aí, por assim dizer, não obedecem às mesmas regras dos trabalhadores. Então, o que a gente está falando é que a gente precisa de um aditivo no ACT para resolver, para assegurar as garantias do teletrabalho. A empresa que, inclusive, no convite para a cerimônia, foi citado pela diretora Clarice aqui de novo, do foco das pessoas, do cuidar das pessoas, deixou 2 semanas as pessoas numa balbúrdia completa, numa satisfação completa. Todo mundo sabe como é que foi essas últimas 2 semanas, para no final escrever um ofício e não responde a nada. Por isso que a gente queria afirmar novamente aqui que esse é um dos pontos centrais e vamos continuar na mobilização. A gente podia estar aqui também firmando outros aditivos que reparassem qualquer dúvida que haja sobre, por exemplo, o HTT, o saldo AF. Hoje, o que foi firmar, e aí, a gente soltou um boletim, para ser bem claro aqui, que a gente soltou um boletim dizendo que houve, na nossa opinião, uma fé em no cumprimento desse acordo coletivo. O pessoal não gostou, mas eu queria estar enrolado aqui, queria estar enganado aqui, queria fazer uma autocrítica, poder fazer uma autocrítica se o RH, se a direção da empresa dissesse, não, nós vamos cumprir agora a risca. Porque o que a gente pactuou em relação ao chamado Código 2040, que a gente pactuou em relação a retornar o sistema da troca de turno por média, não foi o que aconteceu agora quando eles mudaram o procedimento para o lançamento das horas que passam disso, do Código 2040. Não foi isso que foi pactuado.
Não foi o que foi pactuado no saldo AF quando a gente botou os 8 dias para resolver o problema, e agora o gerente acorda um belo dia o gerente e saca a ideia de que, não, vou aqui chamar antecipado. Isso aí eu acho que tem que ter, referindo novamente a fala da diretora Clarice, sobre a integridade de como é que a gente vai cumprir, esse acordo coletivo. Eu acho que é isso que a gente queria colocar. Por fim, não poderia deixar de dizer que essa reunião aqui também poderia estar celebrando um outro acordo que é em relação ao que a gente, no passado sofreu de práticas sindicais, mas que ainda tem muitas reparações a fazer. Uma delas, a readmissão da companheira Leninha, que a gente também já conversou várias vezes com o RH, com a diretoria, e até agora não chegou a uma conclusão efetiva. Eu sei que isso aqui, muito disso passa por mudar, na verdade, a missão da Petrobras, passa por mudar a gestão como um todo, e que isso aí vai ser muita luta necessária para a categoria, porque não vai ser só nas palavras aqui. Então a gente queria usar também esse momento aqui para chamar a categoria a lutar e dizer que a gente vai continuar, tem um caminho longo de negociação aí, mas baseado aqui na luta, na mobilização dos trabalhadores próprios, terceirizados, da ativa e aposentados. É isso, obrigado. Queria entregar aqui o ofício em relação às garantias do teletrabalho para a categoria. Bom, obrigado. Obrigado, Eduardo Henrique. E obrigado às senhoras e senhores. E damos